Matemaníacos! Aqui quem fala é a Júlia, a matemaníaca, e hoje estamos aqui vivos. Cara, dá pra acreditar que estamos vivos depois do Enem? Não acredito, olha, eu tô toda zoada porque eu saí da prova correndo, vim pra casa com a minha lindinha pra poder corrigir com vocês a prova. Isso mesmo, a prova de matemática vai ser corrigida aqui comigo de uma forma simples, rápida. Só pra falar como eu resolvi os exercícios, como eu usei as estratégias pra poder chegar até os resultados. Combinado? Caso você tenha feito de um jeito diferente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Caso você conheça alguém que também fez a prova do Enem e gostaria de ver essa correção, compartilhe com seus amigos. E se você me conheceu por algum lugar, de alguma maneira, louca da vida e não conhece meu projeto, entre no meu canal, se inscreva e não deixe de fazer as suas dúvidas. Não precisa ser do Enem, tá? Pode ser qualquer coisa de matemática que a gente resolve. Combinado? Então, bora pra correção! Bom, gente, tá aqui a minha prova, vamos desvendar todos os mistérios aqui dentro. Espero que vocês relevem a rasura. E para esse vídeo não ficar grande, eu não vou ler o enunciado. Eu vou deixar sempre a questão que a gente vai falar aqui bonitinha. Vocês dão um pause aí na casa de vocês, leiam a questão e aí quando vocês se sentirem preparados, vocês dão o play e escutam como eu resolvi o exercício, combinado? Bom, então o primeiro exercício é o 136. Esse primeiro exercício ele falava de uma caneta e de uma pegada, certo? E ele gostaria de saber a largura e o comprimento da pegada na vida real. Então, o que eu fiz? Isso daqui não deixa de ser um exercício de proporção. Então, eu fiz aqui uma coluninha da caneta, uma coluninha da pegada, falando do comprimento, uma coluninha da pegada falando da largura. Coloquei na primeira linha os valores que são dados aqui na nossa figura. Então, 1,4, 2,2 e 3,4. E aí, da onde que eu tirei esse 16,8? Eu tirei aqui do enunciado. Ele falava que era o comprimento da caneta. E aí eu observei que de 1,4 para 16,8 bastava multiplicar por 12. Então, foi isso que eu fiz nos outros dois comprimentos. Multipliquei por 12, chegando em 40,8 e 26,4. Só que olha que interessante, a pergunta ela é largura e comprimento respectivamente. Então, tem que ser nessa ordem, combinado? Então, é a nossa letra D. Bora pro próximo? Agora é o exercício 137. Bom, gente, esse exercício, eu olhei pra ele e quis chorar se eu estivesse no lugar de vocês lá, fazendo a prova inteira, lindo, maravilhosa, pra poder passar no vestibular. Eu tinha pulado esse daqui. Foi muito tempo pensando nesse exercício. Ele mostrava esse desenho com essa malha inteira. Só que era muito difícil calcular considerando essa malha toda. Então, o que eu fiz? Eu olhei apenas um quadradinho de lado D por D. Combinado? No exercício, ele falava que ele queria que a cobertura da malha fosse de 75%. Mas se 75% é onde não passa a luz, por onde passa a luz tem que ser o complementar, que é o quê? 25%. Então é com esse 25% que eu vou trabalhar, porque vocês vão ver que a continha fica muito mais fácil. Então depois eu fiz uma razão de que a área que a luz devia passar e eu dividi pela área total. E isso daqui eu igualei aos 25%, que é o tanto que eu gostaria que passasse a luz. Bom, então o que eu fiz daqui pra cá? Esse 25%, ele é a mesma coisa que 1 sobre 4. E falar d menos 1 ao quadrado sobre d ao quadrado é a mesma coisa que falar d menos 1 sobre d ao quadrado. Só que esse d ao quadrado aqui, ele vai causar na nossa vida. Então eu falei assim, beleza, como tá tudo ao quadrado, eu posso tirar a raiz. Mas isso aqui é uma equação, se eu tiro a raiz de um lado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado também. Então aqui vai sobrar só o miolinho, que é o d menos 1 sobre d. E aqui desse lado, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Chegou aqui, a gente tem uma igualdade. Então a gente pode simplesmente fazer aquela louca multiplicação em cruz, enfim, não sei como vocês resolvem isso daqui. Que a gente se depara com essa equaçãozinha aqui, ó. D igual a 2D menos 2. E aí, isolando, passando pra lá, enfim, aquela loucura toda, chegamos que o D é igual a 2, que é a nossa resposta A. Beleza? Vamos para o 138. Bom, o 138, ele dava lá 3 medidas de 3 tábuas diferentes.
né? E ele queria cortar no mesmo tamanho todas as tábuas. Então, a gente sabe que isso daqui é um velho exercício de MDC. Quando você calcula o MDC entre esses três números, 540, 810 e 1080, a gente se depara com o número 270. Só que olha que louco, 270 o quê? 270 centímetros, que é a unidade de medida que ele estava usando naquelas madeiras. Só que ele pede que o comprimento das madeiras seja menor que 2 metros. 270 centímetros é a mesma coisa que 2,7 metros. Então isso daqui está sendo maior do que 2 metros. Como ele gostaria que fosse menor, a gente tem que pegar esse número e dividir por alguma coisa. Porque se o 270 está nos três números, o 135, que eu dividi por 2, também vai estar. Combinado? Então, 135 centímetros vai ser o tamanho que as três madeiras vão ficar depois do recorte. Só que esse 135 não era a resposta do exercício. Ele gostaria de saber quantos pedaços de madeira você ia ficar depois de cortar todas as outras tabuinhas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 540, dividi pelo 135, e esse daqui é o número de pedaços de madeira que uma tábua só, de 540 centímetros, teria. Só que a gente não tem só uma madeira, a gente tem 40. Então, o que eu fiz? 540, dividi pelo 135, multipliquei por 40 e cheguei no 160. Juí os outros, fiz a mesma coisa. 810, dividi por 135, multipliquei por 30 e cheguei no 180. E o último, a mesma coisa. 1080, dividi por 135, multipliquei por 10 e cheguei no 80. Dado esses três valores, eu somei para ter o total de peças, que deu 420, que é a nossa resposta E. Vamos lá, gente. 139. Vamos lá, ele gostaria de saber quantas aplicações esse paciente conseguiria fazer dentro de um refil de insulina. Então vamos lá. O que significa uma aplicação do paciente? Significa que ele tem que fazer 10 unidades diárias. O que significa uma unidade? Significa 0,01 ml de insulina. Então, para poder fazer a aplicação, tem que pegar esse 10, multiplicar pelo 0,01, que vai dar o 0,1. Só que ele diz mais que isso, ele diz que a cada aplicação você tem que gastar 2 unidades, para que não tenha ar e a pessoa não morra, enfim. Então, um ciclo completo é o descarte de 2 unidades mais 10 unidades. E isso daqui resulta no 0,12. Bom, só que a gente não tem 3 ml no nosso refil inteiro. Então a gente pega o 3 ml, divide pelo 0,12 e isso daqui dá o querido 25, que é a nossa resposta A. Vamos lá, gente, ó, acabou uma folha. Que motivação, não? Vamos para o 140. O maior problema do 140 era a leitura e desenhar esse tetraedro que ele estava contando aqui. Então vamos lá. Ele está falando que cada face dessa figura tridimensional vai ser pintada de uma cor distinta. Você concorda comigo que nosso cubo já tem 6 faces? Então, se não tivesse cortado vértice nenhum, a gente já ia precisar de 6 cores. Só que ele foi lá e cortou todos os vértices passando um plano. Então todas essas partezinhas em pretas aqui, elas significam outro planinho que precisa ser adicionada uma cor diferente. Então temos 8 vértices no total. Então vamos precisar de 6 cores para o cubo e mais 8 cores para os vértices, totalizando 14. Então é a nossa resposta C. Vamos lá, gente, 141. Bom, gente, esse daqui seria um exercício que tinha deixado para o fim também. Para resolver essa questão aqui, a gente precisava pensar que o quanto ele arrecada é P sobre Q. O que significa? A quantidade de produtos que ele produziu e o preço que ele cobra nele. Então, a gente sabe que P vezes Q tem que ser a mesma coisa que P vezes o Q. E por que eu coloquei no lugar do Q esse 400 menos 100P? Por causa da equação que ele deu lá no começo do exercício. Combinado? Isso daqui tem que ser igual a 300, que 300 é a quantidade que ele arrecada. Daqui eu fiz uma super distributiva louca, né? Chegando nisso daqui. E aí isso daqui já era uma equação de segundo grau, mas ela tinha uns números muito elevados. Então eu dividi todo mundo por 100, tá? Porque dividindo por 100 eu chegava numa equação que era equivalente e dava o mesmo resultado. Chegando aqui você pode usar um Bhaskara, um sobreproduto, enfim, algum jeito para poder chegar aqui. O P1 é igual a 1 e o P2 é igual a 3. Quando você pega esse P3 e você substitui lá na sua fórmula, você descobre que esse P igual a 3 é o problema que já está enunciado. E isso pode dar a nossa resposta
A. Combinado? Vamos lá, gente, a questão 142. Nessa equação, o x, ele é a porcentagem que a gente está tentando descobrir. 0,02 é os 2% que vão pegar a doença mesmo com a vacina. Combinado? E aí a gente está igualando a 0,059, que equivale àqueles 5,9%, tá bom? Que é o máximo. Desenvolvendo isso daqui, a gente chega que o x ele é igual a 0,9. Isso daqui corresponde aos 90%. E 90% é a proposta 1. Então isso daqui é a resposta de letra A. E agora a nossa querida questão 143. Bom, gente, essa questão 143, eu confesso que eu fiz ela de um jeito um pouco não convencional, mas eu acho que ele foi o mais rápido naquela hora do desespero, que você tem pouquíssimos minutos para resolver a questão. Bom, no t igual a 1, a gente sabia que ele tinha que produzir 8.000 unidades. Então o que eu fiz? Eu peguei no lugar do t, eu coloquei o 1. Então o que aconteceu? Nesse primeiro aqui, o t sendo igual a 1 ia ser 8.000 mais meio. Gente, já dava errado, porque ele tinha que produzir 8.000 unidades. E eu fui substituindo isso em todos. Nesse caso aqui, ia ser 8.000 mais 50. Já não dava também 8.000. Nesse daqui, ia ser 8.000 mais 4.000, que também estava completamente errado. Então, só nessa pequena observação, eu já tirei 3 questões que eram impossíveis de serem acertas. Bom, quando a gente substituiu o t igual a 1 aqui, ele dava exatamente 8.000, então eu fiquei entre essas duas. Só que aí, quando você olha o instante T2, ele aumenta 50% na produção, então a gente sabe que tem que ser 8.000 mais 4.000. E aí, quando você coloca o t igual a 2 aqui, a única resposta que é certa é a E. Próxima, 144. Bom, gente, a questão 144, ela era relativamente fácil, mas você poderia se confundir ao meio do caminho. Para isso, o que eu fiz? Eu analisei a situação 1, 2 e 3 e eu marquei aqui no meu gráfico quanto que acontecia 2, quando acontecia 1 e quando acontecia 3. Então, vamos lá, analisando. O dia começou aqui. Começou a subir, 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 subir. Quando chegou aqui, passou da linha que falava que tinha que aplicar o 1. Então, aplicou o 1, beleza. Começou a descer, 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 descer. Passou da linha que tinha que aplicar o 2. Então, aplicando o 2, já temos a nossa segunda aplicação. Aí ele começa a subir, subir, subir. Passou daqui, ó, não tem nada para cima dessa linha, beleza? Ele continua subindo. Chegando aqui, ele aplica novamente o 1. Aplicando o 1, ele continua a subir. Quando ele chega aqui, ele aplica o número 3. Só que aqui, rapaz, aqui é o ponto que precisa ter muito cuidado. Porque ele diz que no 3, ele vende todas as ações que possui. Se ele vende todas as ações que ele possui, acabou o dia ali, não tem mais o que fazer. Beleza? Então, totalizou 1, 2, 3, 4 aplicações, sendo a letra B. Bora pro próximo, gente. 1, 4, 5. Bom, esse daqui eu também fiz de um jeito tanto quanto não convencional. E ele falava assim, que essa base da mesa, ela tinha uma das faces como um triângulo equilátero. Dentro do triângulo equilátero, a gente sabe que todos os ladinhos deles têm o mesmo tamanho. Bom, se a gente sabe que todos os lados são iguais, eles são de 30 centímetros, desenhei ele aqui para ficar mais fácil de poder visualizar, beleza? A gente queria a circunferência que tinha o menor raio. Eu fiz isso daqui de um jeito um pouco diferente também. O que eu fiz? Eu sabia que o centro do triângulo ia ser o mesmo centro da circunferência. Então vamos lá. A partir do momento que eu estabeleci o centro, eu sei que este lado aqui ele vai ser dividido ao meio. Então vão ter 15 centímetros para cá, 15 centímetros para lá. Mas a gente tem que conferir se ele também vai passar nesse sentido, porque aqui, ó, vai vir a nossa circunferência. Combinado? Bom, quando a gente pega essa direção aqui, ela vai ser a altura do nosso triângulo equilátero. Para poder descobrir essa altura, eu fiz um querido Pitágoras, porque não está formando um ângulo de 90 graus? É a altura, poxa. Então, daqui até aqui tem 15, daqui até aqui a um lado tem 30, e a gente quer descobrir este tamanho aqui. Olha meu Pitágoras aqui, que bonito. Resolvi ele lindamente, cheguei que o H tinha que ser igual a 25. Então, isso
corresponde que daqui para cá vão ter 12,5 centímetros e daqui para cá vão ter outros 12,5 centímetros. Beleza, pessoal? A gente tem certeza que o tampo com menor raio é o de 18 centímetros, porque se aqui tem 15, 18 vai passar, e se aqui tem 12, 18 também vai passar e vai cobrir toda essa base da mesa. Bora pro próximo? Bom, pessoal, exercício 146. Esse daqui era aquele simples que você não poderia perder, beleza? Porque ele é apenas uma análise de gráfico. Ele quer saber quando a curva do Q é menor que a do P. Para isso, você tem que observar o eixo do Y, não é verdade? Porque ele não está falando de valor e o valor está no eixo do Y. Então vamos lá. Tá vendo aqui essa curva? Ela é menor do que essa daqui. Então esse daqui é um dos tequinhos que a gente tem que considerar, que tem que estar na nossa resposta. Então eu já marquei aqui, ó, de 0 a 20. Isso você já excluía, ó, essa e essa daqui. Você sobrava com duas alternativas apenas. E aí, quando você termina de observar esse gráfico, você vê que esse daqui não é o único lugar em que o preço é menor. Esse daqui, ó, alto, 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 chegou aqui nesse ponto, o que passa a ser menor também. Então, aonde ele começa? Começa no 100 e vai até onde? Ah, até o 160. Então, isso daqui, ó, é a nossa resposta B. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma página concluída. Próximo exercício é o 147. Ele perguntava qual era o intervalo da maior temperatura, beleza? Para isso, a gente tem que observar o quê? A equação de segundo grau que foi dada pra gente aqui no começo do nosso exercício. Se é uma equação de segundo grau, o gráfico disso vai ser uma parábola. O nosso A, aquele que acompanha a nossa incógnita ao quadrado, ela é negativa. Isso significa que a concavidade vai estar assim, ó, para baixo. Então, o ponto onde vai ter a maior temperatura é esse aqui, ó. E a gente chama esse ponto aqui de vértice. E a temperatura, ela tá no nosso eixo do Y. Então, a gente precisa descobrir o Y desse vértice. Coloquei aqui a formulinha do vértice. E o Y é dado por menos delta sobre 4A. Descobri aqui o meu delta. Joguei aqui na fórmula. Ficou menos 144 sobre menos 4. E isso daqui equivale a 36. Bom, quando a gente chega nesse 36 de temperatura, volta para nossa tabelinha. E o 36 ele está entre o 30 e o 43. Então a classificação dessa temperatura é alta, sendo então a letra D. 148, pessoal. Quem curte aí NFL, quem gosta de futebol americano, vamos descobrir o volume dessa bola aqui. Bom, gente, ele conta pra gente no enunciado, né? Que daqui até aqui tem A, daqui até aqui tem A, então tudo isso daqui tem A. E isso daqui é horizontal, ó, marquei, 2A. Fiz a mesma coisa com o vertical, daqui até aqui tem B, daqui até aqui tem outro B, então tudo isso daqui tem 2B, que é o nosso vertical. O ponto-chave dessa questão era pegar essa frasezinha aqui, ó, para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. E transformar em matematiquês. Então vamos lá. Ele não está falando da diferença. Diferença é uma continha de menos. E a diferença é entre quem? É a diferença entre o comprimento da horizontal e o da vertical. Então, ó, horizontal menos vertical é igual a 2A menos 2B. E ele fala que isso é igual a metade do comprimento vertical. Então, eu peguei o comprimento vertical e dividi por 2, porque era metade. Bom, eu fiz algumas operaçõezinhas básicas aqui. Foi dividir isso daqui por 2, passar todo mundo pro B para um lado, todo mundo do A do outro e isolar o A. Ju, por que você isolou o A? Porque, ele, na real, ele queria o volume dessa bola. Só que ele não queria que tivesse a incógnita A nesse volume. Então, dada essa formulinha aqui, ó, que ele dá no enunciado, no lugar do A a gente tem que colocar o quê? 3B sobre 2. Colocando 3B sobre 2, multiplicando, dividindo, né, e tal, a gente chega à resposta 6B ao cubo, que é a letra B. Vamos lá, pessoal. Questão 149. Para resolver essa questão, bastava entender bonitinho o enunciado e fazer uma pequena análise de gráfico. Bom, ele falava pra gente que até 100 ligações, independente se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 99 ligações, o cara ia pagar R$12 fixos. Então, ó, quando a gente analisa esse gráfico até o 100,
ele está falando que o valor está aumentando. É verdade? Não é verdade. Porque precisa estar fixo. Precisa estar fixo aonde? No 12. Então, ó, essa daqui a gente já sabe que não é. Quando a gente vem para esse, ó, do 0 até o 100, tá tudo aqui no 12. Então, esse daqui já é uma das nossas opções de resposta. Vamos observar os outros 3 gráficos? E esses 2 aqui do fim, eles também já não são uma opção para resposta. Por quê? Pelo mesmo motivo, do 0 até o 100, eles estão crescendo. Tendo que ser um valor fixo, a gente fica com as opções B e C. Só que olha que louco, depois de 500, não vai ficar fixo de novo para R$32 mensais? Então, esse daqui, o que está acontecendo com ele? Ele está novamente crescendo, que é uma mentira, não concorda com o nosso enunciado. Então, a letra B é a única correta. Bora para mais uma página. Yay! Exercício 150. Esse exercício aqui, ele não era difícil, mas ele era um tanto quanto trabalhoso, porque precisávamos pegar esses 9 numerinhos de cada carta, levá-los para a fração, fazer frações equivalentes com divisões ou multiplicações e ver se isso daqui equivalia a 6/8. Beleza? Então eu fiz um de cada vez, ó. 75% é 75/100, dividi por 5, cheguei em 15/20, dividi por 5, cheguei em 3/4. E aí eu falei assim, putz, olha que legal. Se eu multiplicar por 2, chego em 6/8, que é exatamente a carta da mesa. Então essa daqui, titim, é uma das opções. Quando a gente vem para o 3,4, é 34/10. Dividindo por 2, a gente já chega em 17/5. Isso daqui já é primo, não tem como ficar menor que isso. Então, isso daqui não é uma fração equivalente. Já temos um, hein, gente? Quando chegamos no 34/100, a gente tem o mesmo problema do 2, na verdade? A gente chega em 17/50, 17 já é primo. Não tem como pegar uma fração equivalente menor que essa. Quando a gente faz o 34%, a gente chega em 34/100, que é um caso bem similar ao anterior. Que a gente chega no 17' aqui, que não tem como ser expresso, então, como 6/8. O próximo é 0,75, que é a mesma coisa que 75/100. 75/100 a gente já fez aqui em cima, então essa sim é uma cartinha que vai ser equivalente à carta da mesa. Já temos 2 cartinhas. Vamos lá. Próximo. 4,3 é a mesma coisa que 43/10. 43 já é um número primo. Isso daqui não tem como ser equivalente ao 6/8. Então vamos lá. Próximo. 7,5. 7,5 é a mesma coisa que 75/10. Isso daqui, dividindo por 5, chega em 15/2. Bom, gente, isso daqui também não vai ser equivalente à carta da mesa. O 4/3 a gente também consegue perceber, sem fazer conta nenhuma, que não é equivalente ao 6/8. O 6,8 é a mesma coisa que 68/10, dividindo por 2, isso daqui já dá 34/5. E nitidamente isso daqui não é equivalente ao 6/8. E o último, 3/4, se a gente fizer uma simples multiplicação, a gente percebe que é equivalente ao 6/8. Então, no total, 1, 2, 3 cartinhas são equivalentes à carta da mesa, que é a nossa resposta E. Vamos lá, gente. 151. Bom, gente, esse daqui era para resolver em 30 segundinhos, hein? Esse lado aqui, ele está com todas as informações da classe A e B. E esse lado aqui com todas as informações da classe CD. Então, a gente tinha que pegar a maior categoria aqui e a maior categoria aqui. A maior categoria aqui era essa do listradinho na vertical, que era internet. E essa daqui era no pretinho, que era o quê? Correios. Então, respectivamente, o que teríamos aqui? Internet e correio. Fácil, né, gente? Então, bora para 152. Bom, essa daqui tinha que fazer em 2 etapas, né? Porque estavam colocando 2 tipos de sorvete aí neste pote. O primeiro passo era descobrir o volume dessa caixa para pôr o sorvete. Para descobrir o volume com um paralelepípedo retangular, a gente só multiplica a altura, a base e o comprimento. 10 vezes 20 vezes 10, que nos dá 2.000 centímetros cúbicos. Bom, o chocolate, ele já ocupava 1.000 centímetros cúbicos. Só que ele ainda ia crescer o quê? 25%. Quando a gente resolve essa questão de 1.000 é igual a 100%, então 25% vai ser igual a quanto? A gente chega aqui, ele vai ocupar mais 250 centímetros cúbicos. Então a gente precisa o quê? Somar esses 2 valores para chegar no valor total que o chocolate vai ocupar dentro do pote. Bom, dado isso, a gente
descobre que o volume que sobrou para o morango é 2.000 menos o 1.250, que resulta em 750 centímetros cúbicos. O que a gente não pode esquecer aqui? A gente não pode esquecer que o morango ele também vai aumentar o volume em 25%. Então, o que eu fiz? Eu não sabia o quanto de morango a gente ia colocar aqui. Então, eu chamei de X. Então, eu falei que eu tinha que colocar uma X quantidade de morango e somar com 25% do valor do morango. Então, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, x mais 25x sobre 100. E isso daqui tem que ser igual a 750. Bom, gente, multipliquei só esse carinha aqui por 100 em cima e embaixo, chegando em um valor equivalente. Somei esses dois, dando 125x sobre 100 igual a 750. O 100 que estava dividindo passou multiplicando. Então, o x é igual a 75.000 sobre 125. Quando a gente realiza essa operação de divisão, a gente chega que x é igual a 600. Então, 600 é o tanto de morango que a gente vai colocar dentro do pote. E a resposta C. Vamos lá, gente. 153. O 153, ele era super tranquilo, né? Ele era muito fácil. Depois de uma onda de exercícios difíceis, começaram alguns relativamente tranquilos, né, pessoal? Então, era uma probabilidade. O que significa probabilidade? Significa pegar os casos favoráveis e dividir por todos os casos. Todos os casos era de 1 até 100. Então, ele ia estar no nosso denominador. E a gente gostaria de saber a probabilidade de sortear do 1 até 20. Então, eram 20 casos favoráveis. 20 sobre 100 era rapidinho a resposta desse exercício. Bom, pessoal, chegamos na questão 154. A questão 154, ela não deixava de ser fração equivalente também. Vocês viram que esse ponto é muito importante no Enem. Saber equivalências, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu observei era a quantidade de carboidratos. Dizia no enunciado que tinha que ser 60% de carboidrato. Essa figura aqui, confesso, eu deixei ela por último, porque eu falei, cara, se eu tiver que calcular isso daqui, eu tô ferrada. Olhei pra essa daqui e já falei, essa daqui é impossível, porque o carboidrato, ele tá ocupando metade, e precisava ser 60%, então, ó, não é uma opção, beleza? Quando eu cheguei nesse daqui, tá um tanto quanto confuso, mas o que tá riscadinho de assim, ó, sempre vai ser o carboidrato, beleza, pessoal? Isso daqui é um polígono de 5 lados, um pentágono. E a gente observa que os carboidratos, ele tá ocupando 3 triangulinhos de 5 triangulinhos possíveis dentro do pentágono. Então, foi o que eu fiz. Carboidrato é 3 sobre 5, fazendo uma fração equivalente, eu vi que isso daqui era 60%. Então, isso daqui ainda estava dentre uma das opções, beleza? Quando eu olhei essa figura aqui, eu falei, putz, precisa ter 30%. Bom, 30% não é a mesma coisa que 1/3, então essa figura também já está fora de cogitação. Bom, quando eu cheguei aqui, eu dividi essa figurinha assim, ó, tantan, e eu descobri que o carboidrato ocupava 3/4, né, 3 partes de 4 dessa figura. E aí, fazendo uma fração equivalente, isso daqui dá 75%. Então, isso daqui também não estava dentro das opções. Me deparei com essas duas figuras aqui. Como eu disse pra vocês, essa daqui dá muito trabalho, então eu decidi ficar conferindo nessa daqui, que era um tanto quanto mais fácil. Então, tinha que ter 30% de gordura, que eu fiz. A gordura, ela era 3 partes de 10 partes dentro dessa figura, que significa 30%. E aí, quando eu cheguei na proteína, que tinha que ser 10%, tava tudo certo, né? Porque já tinha 60% aqui, 30% aqui, já tava totalizando 90%. Então, essa daqui foi a figura escolhida. Bora pro 155. Gente, esse 155 era daqueles que você lia uma vez, chorava, continuava a fazer sua prova lindamente e depois voltava nele para poder tentar fazer alguma coisa. Beleza? Vamos lá, como eu resolvi isso daqui? Esse daqui é o nosso vidro, não é verdade? Então eu falei, o vidro começa aqui e o vidro termina aqui. Chamei esse daqui de ponto A e chamei esse daqui de ponto B. A gente não sabe que essa curva aqui é o log de alguma coisa? Alguma coisa que eu tô falando nesse ponto é o A, tá bom? Então o log de A, aqui ele é igual a quanto, ó? Ele é igual a menos H sobre 2. Tudo isso daqui não é H? Olhando só esse pedacinho aqui, é H sobre 2, só que ele está na parte negativa do Y. Então, o log de A é igual a menos H sobre 2. Eu fiz a mesma coisa para
B. O log do B aqui também é H sobre 2, só que aqui é positivo. Então, chegamos aqui, ó. Quando eu somo essas duas equações, eu tenho que log de A mais log de B é igual a zero, porque eu tenho um H sobre 2, um menos H sobre 2, então isso daqui se cancela. Beleza, pessoal? E a gente sabe que log de A mais log de B é a mesma coisa que log de AB, é uma propriedade. Então, o log de A vezes B é igual a zero. Pela propriedade de log também, a gente descobre, então, que o AB tem que ser igual a 1. E aí, com isso daqui, a gente isola o A e a gente chega na seguinte expressão, que A é igual a 1 sobre B. Só que olha só que legal, quando a gente volta aqui para o nosso gráfico, a gente sabe que o N, ele é a mesma coisa que o B menos o A. Então eu escrevi isso daqui, aqui. Juntando essas duas equações aqui, em outras palavras, colocando esse valor do A aqui no lugar do A aqui, a gente tem que o N é igual a B menos 1 sobre B. E aí a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que B ao quadrado menos 1 sobre B. E aí, passando isso daqui para lá e tal, isolando, a gente tem que o B ao quadrado menos Bn menos 1 é igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Então, se eu quiser descobrir o valor do B, eu tenho que fazer um Bhaskara, não é verdade? Então, todo esse trambolhão aqui é o Bhaskara. Então, o B tem que ser igual a quanto? Ao menos n mais ou menos raiz de n ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1 dividido por 2 sobre 1. Só que assim, a gente não sabe que h é igual a 2 log de b, então eu juntei isso daqui aqui, falando que o h tinha que ser igual a 2 o log de b. E o b não é tudo isso daqui? Então tinha que colocar toda essa bagaça aqui dentro. E isso daqui ia resultar no quê? Na nossa resposta E. Ufa, gente, conseguimos! Vamos para o próximo. Exercício 156. Bom, gente, então aqui, ó, a gente tinha esse leão, né? Que tinha 3 quilos e o medicamento era o quê? 250 miligramas por metro quadrado de superfície corporal. A primeira coisa que você pode pensar é que você tem os quilos, mas não tem a área da superfície corporal. Mas tem sim, ó, essa tabelinha tá aqui para isso. Então, os 3 quilos do leão equivalem a 0,208 de área corporal do nosso felino. Vamos lá, ele não tá falando que vai ser 250 miligramas por metro quadrado? Então, basta fazer o quê? Uma querida proporção. 250 miligramas para um metro quadrado, a gente sabe que a gente tem 0,208 metros quadrados. Daqui para cá a gente dividiu aproximadamente por 4,8. Então a gente tem que pegar esse número e também dividir por 4,8, resultando na nossa questão B, que é o número 52. Vamos para a 157. Bom, a 157 é a linda regra de 3 novamente, tá bom? Então, a primeira situação a gente sabe que uma pessoa ela vai gastar 0,08 metros cúbicos de água em um dia. E onde a gente quer chegar? A gente quer chegar que em 20 dias 10 pessoas vão gastar quanto de água, não é verdade? Então, ó, daqui pra cá eu fiz o quê? Eu multipliquei por 10. Porque não ia ter uma pessoa só, eu ia ter o quê? 10 pessoas. E aí, então, multipliquei aqui também por 10, chegando em 0,8 metros cúbicos. Só que aí, ainda estávamos em um dia. Gostaríamos de descobrir em 20. Então, daqui pra cá, a gente precisava multiplicar por 20. E foi o que eu fiz. Daqui pra cá, também multipliquei por 20. Então, chegando em 16 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, a gente está falando aqui de 16.000 litros de águas, que é a resposta E. Bora para o próximo, pessoal, 158. Vamos lá, temos que analisar o modo 1, o modo 2 e o modo 3. Tá um pouco rasurado aqui, mas eu espero que vocês estejam enxergando, tá bom? O 1, ele diz que tem que sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Bom, se temos 20 equipes com 10 participantes cada, no total temos 200 pessoas. Então vamos sortear o quê? 3 pessoas de 200. Essa daqui é a nossa situação inicial número 1. Vamos lá, para 2. Sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. Então, gente, primeiro a gente vai sortear a equipe. Não são 20 equipes? A gente vai sortear quantas? Uma. Então vai ser 1 sobre 20. Depois a gente não tem que sortear 3 atletas dessa mesma equipe? Essa equipe não tem 10 pessoas? Então a gente sabe que são 3 pessoas de 10 pessoas.
E aí a gente está falando de uma coisa que é o E, né? Sortear a equipe e sortear 3 atletas. Então esse E é a mesma coisa que multiplicação. Então a gente resulta aqui em 1 vezes 3, 3, 20 vezes 10, 200. Então já temos que o 1 é igual ao 2. E aí a gente já poderia tirar várias alternativas aqui, não é verdade? Para confirmar, a gente tinha que fazer o 3. O 3 diz o seguinte: sortear primeiro 3 equipes. Então, para sortear 3 equipes, a gente vai sortear 3 dentre 20 equipes. E então, sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Então, a gente vai sortear o quê? Um atleta entre 10 pessoas. Então, vai ficar 3 e 20 vezes 10, 200. Olha que máximo. No final, é tudo igual. Então, na real, tanto faz o modo que a gente vai fazer isso, porque as probabilidades são as mesmas. E a resposta é. Vamos lá, gente, 159. Exercício 159 também é um daqueles que você chorava e voltava no fim. Bom, gente, então vamos lá. Gostaríamos que a produção aqui fosse máxima. Mas para a produção ser máxima, o preço tem que ser o quê? Tem que ser mínimo. Ele dizia isso aqui nesse blá 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 todo, porque é uma coisa cíclica e tal. Combinado? Para o preço ser mínimo, então a gente sabe que esse P de X aqui tinha que ser o menor valor possível. Para ele ser o menor valor possível, a gente tinha que pegar o menor valor possível do cosseno. E qual que é o menor valor possível do cosseno? A gente sabe que ele oscila entre menos 1 e 1. Então a gente tinha que pegar todo esse rolezinho aqui dentro, ele tem que ser igual a π para ser o valor mínimo, combinado? Então, ó, πx menos π sobre 6 é igual a π. Quando a gente multiplica, tal, isola, vai cortar o π e tudo mais, a gente descobre que o x tem que ser igual a 7. Só que o x não são os meses do ano, e 7 é qual mês? É o mês de julho. Então é a nossa resposta D. Uhul! Questão 160. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos torcendo para a escola 2 aqui, hein? Torcendo para a escola 2, vamos descobrir qual que é a chance deles ganharem, quantas são as configurações diferentes para ela ganhar. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu primeiro assumi que ela poderia tirar 10. Ela tirando 10, ela ia ficar com 76 pontos. Aí vocês concordam comigo que a escola 1, ela podia tirar 6, 7, 8, 9 ou 10 que ela não ia passar de 76 pontos? Então é isso mesmo, ó. A escola 1 tinha 5 possibilidades de ficar com a nota menor que a nota da escola 2. E a mesma coisa acontece com a escola 3 e 5, ó. Tem 5 possibilidades para poder ficar com a nota menor que a escola 2. A única escola que a gente tem que se preocupar é com a escola 4. Se a escola 4 tirar um 10, ela passa, porque ela fica com 78 pontos, e não é o que a gente quer. Se ela tirar 9, ela fica com 77 pontos, e também não é o que a gente quer, porque vai ficar com um valor maior que a escola 2. Mas se ela ficar com 8 pontos, ela também fica com 76. Só que o critério de desempate favorece a escola 2, porque ela tem maior pontuação em enredo e harmonia. Então, a escola 4, ela pode tirar 6, 7 ou 8. Então, ela totaliza com 3 possibilidades. Beleza, então a gente já decidiu todos os casos possíveis, caso a escola 2 tire 10. Mas a escola 2, ela também pode tirar um 9. Se ela tirar um 9, aqui também vai ter 5 possibilidades, aqui também vão ter 5 possibilidades, e aqui vão ter 5 possibilidades. Só que para a escola 4, a gente vai ter uma possibilidade a menos, porque ela tem que ficar com um valor menor ou igual à escola 2. No próximo caso, que é a nossa escola 2, ela pode tirar 8 pontos, a nossa escola 4, que é o problema, ela só pode tirar um valor, que é o 6. Então, se a nossa escola 2 tirar um pontinho a menos aqui, essa daqui sempre vai ganhar, independente da nota que ela ganhar. Então aqui acabou os nossos casos favoráveis. Para terminar esse exercício, a gente precisa multiplicar e depois somar esses resultados. E aí isso daqui dá 750 configurações distintas, que é a resposta C. Bora para 161 então, pessoal. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisava descobrir é quantos containers vão caber dentro desse retângulo aqui. E para isso, eu peguei o quê? O tamanho que tem esse comprimento aqui e dividi pelo 2,5 metros, que era o tamanho que tinha o nosso container. E eu descobri que isso daqui significavam 4. Isso significa que vão ter 4 filinhas
de containers assim. Depois eu peguei esse valor de 32 e eu dividi pelo 6,4, que é o comprimento do nosso container. E aí eu descobri que isso dá 5, então significa que vão ter 4 fileiras de containers assim e 5 fileiras de containers assim. Então, no total, essa área, ela armazena 20 containers. Só que quantos containers a gente tem? A gente tem 100. Então, a gente precisa fazer quantas pilhas? A gente precisa fazer 5 pilhas. Como eu descobri isso? Peguei o 100, que é a quantidade de containers, e dividi por 20, que é o quanto que a gente consegue pôr por pilha. Dado 5 pilhas, a gente precisava descobrir a resposta final, que era o quê? A altura do total dessas pilhas. Como um container tem 2,5 metros de altura e a gente vai colocar 5 containers um em cima do outro, a gente precisa fazer 2,5 vezes 5 e isso resulta em 12,5 metros, sendo a nossa resposta de letra A. Bora, pessoal, estamos quase lá, hein? Faltam pouquíssimas questões. Questão 162. A questão 162, ela fala de antenas, né? A parte em branco são antenas que estavam instaladas anteriormente. E a cinza é a área que a nova antena vai cobrir. E ele gostaria de saber o quê? Ele gostaria de saber a área que foi ampliada. Então, a área que foi ampliada é o quê? Nada mais, nada menos que pegar a área total da antena nova e tirar a área das antenas antigas. Combinado? Então vamos lá. A área da antena antiga, ela é o quê? πr ao quadrado. E qual que é o R? 2 quilômetros. Então, a gente descobre que uma antena dessa daqui, ela tem 4π de área. Só que não são duas antenas. Então, no total a gente tem 8π de área. Só que aí, a gente tem que calcular dessa antena grandona, que ele não disse o tamanho do raio. Só que, gente, vocês concordam comigo que o raio dessa antena é 2? E daqui pra cá também é raio? Então, tudo isso daqui, ó, dá 4, não dá? E olha que mágico, tudo isso daqui é o raio da nossa circunferência maior. Então, para calcular a área aqui, a gente coloca o raio igual a 4. Então, na nossa antena atual, a gente tem 16π como área. Como ele quer a diferença entre essas duas, 16π menos 8π dá 8π, que é a nossa resposta A. Beleza, pessoal? Vamos para 163 agora. Vamos lá, gente. Ele quer saber o valor da 10ª prestação. Então, você concorda comigo que ele sempre vai estar pagando R$500 todo mês? E o valor total é 180 mil? Se a gente está querendo descobrir a 10ª parcela, ele já vai ter pagado 9 parcelas até lá. Então, eu peguei esse 500 e multipliquei por 9. Então, ele já vai ter pago 4.500. Combinado? Só que a gente não quer fazer os juros em cima do quanto ele deve, então a gente tem que pegar o valor total, subtrair desse, e a gente chega em 175.500. E a gente tem que colocar juros de 1% em cima desse valor. Então, 175.500 é 100%. 1% desse cara é igual a, multiplica entre os tudo, a gente chega que os juros, ele é de 1.755. Só que 1.755 não é a única coisa que ele tem que pagar. Ele tem que pagar também os R$500 da parcela. Somando esses dois, a gente chega em 2.255, que é a resposta D. Vamos lá, gente. 164. A 164 tinha que saber quanto que equivalia 1 tonelada em quilos e quantos zeros tem 1 milhão. Vocês sabem isso? Então, com certeza, vocês sabem resolver essa questão. Temos 4,129 milhões de toneladas. Milhões é a mesma coisa que 10 à sexta. Por quê? Porque milhão é um 1 seguido de 6 zeros. Não é mesmo, pessoal? Então, isso daqui a gente pode escrever como 10 elevado à sexta. E 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, transformar toneladas para quilos basta multiplicar por 10 ao cubo. Então, gente, é só somar esse 6 com esse 3, porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vai ficar 4,129 vezes 10 a nona quilogramas. E essa daqui é a nossa resposta C. Tranquilinho? Vamos para 165. Vamos lá, gente. A enfermeira tem um problema que ela não sabe o peso da criança, mas ela sabe o medicamento que foi dado para ela anteriormente. Então, o que devemos fazer? A gente pega a situação número 2 e substitui nessa fórmula que ele deu aqui no nosso enunciado.
Combinado? Então, o que a gente coloca? Ó, 14 miligramas do medicamento vai ser igual à idade da criança, que eu não sei, coloquei um I, sobre a idade da criança mais 12, então I mais 12, vezes a dose do adulto. E a dose do adulto era 42 miligramas. Bom, resolvendo isso daqui, passa para lá multiplicando, abrir uma distributiva, depois jogar tudo que tem I para um lado, tudo que tem no número do outro, isolar o I, a gente chegava que a idade da criança era igual a 6. Sabendo a idade da criança, era só a gente reaplicar essa fórmula aqui para a situação que ela estava querendo descobrir quantos miligramas do remédio ela ia dar para essa criança. Então, a dose da criança ia ser igual a 6 sobre 12 mais 6 vezes os 60, que era a dose do adulto. E aí, fazendo essa soma, essa multiplicação e depois dividindo, a gente tinha que a dose dele tinha que ser de 20 miligramas, que era a resposta B. Perfeito, pessoal. Vamos para 166 agora. Ficou uma loucura essa 166. Eu comecei a fazer umas contas aqui, depois eu percebi que eu não precisava fazer, e aí eu risquei tudo. Mas o que significa tudo isso daqui? Bom, então o primeiro passo que eu fiz era descobrir quantos milhões estavam envolvidos aqui. Então o que eu fiz? Peguei a quantidade de pessoas e multipliquei pela quantidade de dinheiros, que deu esse número estrondoso aqui. Bom, eu descobri que 10% das pessoas equivaliam a mais ou menos 10,18, tá bom? Como eu fiz isso? Eu peguei o total dos brasileiros e fiz aquela regrinha de 3. 101,8 milhões é 100%, então 10% dos brasileiros vai ser quanto? Ah, mais ou menos 10,18, combinado? Aí o que eu fiz? Eu peguei essa renda total e descobri quanto que era 1,1. Esse valor que deu era o quanto que todos os pobres juntos recebiam. E aí eu dividi pela quantidade de pobres, que era o quê? 10,18. E isso daqui deu aproximadamente, bem aproximadamente, porque eu levei em consideração isso daqui como 10, R$1.300, vai. Quando eu cheguei no Rico, eu fiz a mesma coisa. Eu descobri quanto 44,5% equivalia de total de dinheiros que a gente estava trabalhando. E aí eu dividi pela quantidade de pessoas ricas, que dava aproximadamente 5.500, tá bom? Só que aí a pergunta final era a diferença entre esses ganhos, né? Então, fazendo essa subtração, dava mais ou menos 5.200, sabe? E aí deu a nossa resposta E. Então, eu fiz bem aproximado esse exercício, principalmente porque eram bem diferentes os valores aqui da resposta, combinado? Então, bora pra próxima, gente. Bom, a próxima questãozinha, 167. Essa questão aqui era sobre estatística, né, gente? Mediana. A pegadinha maior quando se fala de mediana é que tem que estar ordenados os dados. Então a primeira coisa que eu fiz foi ordená-los em forma crescente. E aí a gente tem que pegar o valor que está no meio. Então eu fiz o quê? Tirei um com um, tirei outro com outro, outro com outro. E aí não tinha o valor do meio, tinham dois valores. Quando a gente tem uma mediana de dois valores, a gente tem que tirar a média entre esses dois números. Tirando a média entre esses dois números significa somá-los e dividir por 2. Isso daqui deu 20,85, que é a nossa resposta D. 168! Bom, gente, a 168 falava de diferença entre áreas também, não é verdade? Então, o que eu fiz? Então, eu calculei aqui a querida área do trapézio, que é base mais base vezes a altura dividido por 2. Substituí os valores que estavam sendo dados aqui no nosso desenhinho. E cheguei que a área do trapézio era de 278.400. E aí eu fui lá e fiz a área do retângulo, que era só multiplicar base vezes altura. E isso dava 284.200. E aí ele gostaria de saber o quê? A diferença entre essas áreas. Então rolou aqui uma continha de subtração. Subtraindo esses dois valores, a gente chegava em 5.800, que era a resposta A. Tudo bem? Vamos lá, gente! Exercício 169. O exercício 169 ele era um dos queridos, né, de MDC também. Então, falava que tinha 40320 ingressos de sessões distintas. E aí tinham 3 regrinhas lá bonitas para receber os ingressos, na verdade. A primeira que a gente tinha que tomar ciência era que todas as escolas deveriam contemplar o mesmo número de ingressos, que era a número 2. E a número 3 falava que não podia sobrar ingresso. Então, essas duas juntas significava que a gente tinha que fazer um MDC. Tá bom? Fazendo a MDC entre 400 e 320, a gente chegava a um número de 80 ingressos. Então, a gente tinha que fazer o quê? Pegar esses 400 ingressos e dividir por 80. E a gente descobria que 5 escolas poderiam ser privilegiadas por essa sessão.
e depois pegar 320 e dividir também por 80 e descobrir que 4 escolas seriam privilegiadas por essa sessão. E aí ele falava que cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então significa que essas 5 escolas aqui vão ser diferentes dessas 4 escolas. E no total, 9 escolas serão privilegiadas. Então é a resposta C. Caraca, gente! Faltam só 10 questões, vamos lá, 170. Bom, esse exercício aqui falava que tinha já um tanque lá cilíndrico e tal, que armazenava umas águas, e que ele tinha uma altura de 3 metros e que tinha diâmetro de 2 metros. Observe que é diâmetro, não é raio, gente. Se o diâmetro é 2, então o raio aqui, ele tem que ser igual a 1. E com esse valor a gente consegue descobrir o volume do cilindro, que é o quê? A área da base vezes a altura. Então foi exatamente o que eu fiz. Substituindo os valores aqui, eu descobri que o tanque antigo, ele tinha um volume de 9 metros cúbicos. Aí o que aconteceu? O novo cilindro, ele não vai mudar a altura. Então isso significa que ele vai mudar só o diâmetro, combinado? E ele quer que seja com capacidade de 81 metros cúbicos. Então o volume vai ser igual a 81, o π vai ser igual a 3, que é uma das informações que ele também dá no enunciado. O R a gente não sabe porque ele vai mudar. E a altura vai ser igual a 3, porque ela vai ser mantida. Depois de elevar ao quadrado, isolar isso daqui, passar para lá, passar para cá, a gente chega que esse raio tem que ser igual a 3. Só que 3, gente, não é a resposta desse exercício. Ele quer saber, de novo, a diferença entre os raios desses dois compartimentos de água, tá bom, gente? Observe que Seren tá adorando falar sobre diferença. 3 menos 1 dá 2, que é a nossa resposta C. Questão 171, a nossa querida questão das bandeirinhas. Bom, eu fiz um desenho aqui. Eu primeiro pensei na nossa própria folha. Você poderia fazer isso aqui, ó, lá no Enem, combinado? O que a gente precisava se atentar é que essa retinha aqui, ela estava exatamente no centro do nosso papel, combinado? Porque esse papel, na real, estava dobrado daqui pra lá. Combinado? Então, quando a gente recortasse essa parte, a gente ia sentir falta desse pedaço aqui do meio. E quando a gente recortasse esse pequenininho, a gente ia sentir falta desses pedacinhos aqui no fim. E aí, depois de fazer esse exercício, a gente consta que a única resposta certa é a letra E. Vamos para 172. Bom, esse exercício eu gostaria de saber a probabilidade desses alunos terem entendido a pergunta, né? E respondido ela também em inglês. Só que calcular essa probabilidade é mais difícil do que calcular a probabilidade de ninguém ter entendido. Porque se 30% fala inglês, 70% não fala nada de inglês. Combinado? Então, eu assumi que nenhum deles teria entendido absolutamente nada da pergunta. Então, eu fiz o quê? 70% vezes 70% vezes 70%. Isso daqui resultou em 34,3%. Só que isso daqui era de ninguém ter entendido. Ele não queria saber de alguém ter entendido? Então eu peguei 100% e subtraí desse valor, que resultou em 65,7. Bora pro próximo? 173, gente. O exercício 173, ele falava de dois gráficos, né? O primeiro falando sobre os usos finais, e esse daqui ele falava apenas do uso dentro dos testes, tá bom? E aí a pergunta final era: quanto era destinado apenas para malhas? Ele queria saber essa porcentagem aqui, ó. Para isso a gente tinha que fazer duas continhas. Primeiro a gente tinha que descobrir quanto desses 282 quilotoneladas equivalia só para testes, e desse valor a gente tinha que descobrir quanto por cento esses 30% eram para tecidos e malha. Então, ó, 282 quilotoneladas era igual a 100%. Então, 37,8 era igual a X. E aí, resolvendo essa continha aqui, a gente chegava aqui, 105,196 era destinado apenas para testes. E a gente descobre que esse daqui é nosso 100% para esse gráfico, tá bom? E aí a gente quer saber 30% desse 105,196, combinado? Então 105,196 é igual a 100%, 30% dele é igual a, fazendo essa continha, 31,5. E aí, como a gente faz uns valores aproximados lá e tudo mais, é a resposta C, que é 32. Exercício 174. Bom, gente, esse exercício aqui
Era um exercício também de estatísticas, né? Tínhamos 9 lugares para acomodar 7 pessoas. Então, a primeira pessoa, ela tinha 9 opções. A segunda, 8. A terceira, 7. A quarta, 6. A quinta, 5. E a sexta, 4. E a sétima, 3 opções. Então, aqui a gente tinha uma continha de 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Só que isso daqui não era uma das opções de resposta. A que era equivalente a essa era a letra A, porque ele dizia que era 9 fatorial sobre 2 fatorial. O que é 9 fatorial? É 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que aqui nem o 2 e nem o 1 entram. Então, quando a gente divide por 2 fatorial, a gente está excluindo esses dois valores. 175. Bom, gente, como aqui a gente está conversando sobre área, tanto faz o jeito que isso daqui está posicionado, não é mesmo? Então eu fiz um novo desenho considerando essas 3 seções circulares e a gente observa que ele ocupa exatamente metade de uma circunferência. Por quê? Todos eles têm ângulo de 60. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então olha que legal. Não precisamos trabalhar com essa figura aqui que dá até um certo medo. A gente pode trabalhar com meia circunferência. Bom, a piscina que ele já tinha anteriormente, ela era 50 por 24. Então, a área dela é de 1.200 metros quadrados. Bom, a área da circunferência é πr quadrado, só que a gente quer só metade dela, então eu dividi por 2. E aí, o que a gente quer? A gente quer que a área da circunferência seja menor que a área retangular. Então, eu falei o quê? A área da circunferência menor que a área retangular. E a gente cai numa inequação do segundo grau. Então a gente vai lá, resolve, leva para lá, passa para cá, multiplica, divide, a gente chega que o R tem que ser 20 raiz de 2. Aí eu peguei e coloquei raiz de 2 como 1.4, só para ter uma estimativa. Isso daqui dava próximo ao quê? 28. Então, a resposta desse exercício é a letra B. 176. A paciente aqui decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo. Para descobrir qual garrafa ela vai comprar, a gente tem que descobrir o total de água que ela vai tomar. Então eu coloquei aqui a situação inicial, que era o quê? 1 copo de água, que equivalia a 150 vezes 10 a menos 3 litros. Por que eu coloquei isso daqui? Porque a informação estava sendo dada em mililitros. E mili é de 10 a menos 3. Então eu transformei isso daqui para litros, para ficar mais fácil. A cada meia hora. Só que ela não tinha que tomar 20 copos? Se ela tinha que tomar 20 copos, eu tive que multiplicar por 20. Então eu também multipliquei as horas por 20, chegando em 10 horas. Então ela tinha que tomar o quê? Um total de 20 copos de 150 mililitros, que são 150 10 a menos 3 litros. Quando a gente realiza essa multiplicação, a gente chega que ela tem que tomar 3 litros de água. Se ela quer comprar 2 garrafas, então ela tem que comprar 2 de 1,5 litro, que é a garrafa número 4, que é a resposta D. Gente, estamos chegando ao fim. Sobrevivendo? Estão todos aqui acompanhando? Questão 177. Bom, essa questão ela dava um teco da média e uma informação fora da média, não é verdade? Mas que gostaríamos que estivesse dentro da média também. Mas olha que louco. Se a gente fizer a média de 5 coisas, a gente tem que somar 5 coisas e dividir por 5. Mas isso daqui é a mesma coisa que fazer o quê? Somar 4 coisas, dividir por 5, mais a última coisa dividida por 5. Isso daqui já não é a média das 4 primeiras etapas? Então, o que a gente precisa fazer pro A, pro B, pro C, pro D e pro E é o quê? Pegar a média das 4 primeiras etapas e somar com a quinta etapa dividido por 5. Então, a letra A vai dar 90 mais 60 sobre 5, que é 102. O B vai dar 85 mais 85 sobre 5, 102. A letra D é 80 mais 95 sobre 5, que dá 80 mais 19, que dá 99. E o D dá 60 mais 90 sobre 5, que é 60 mais 18, que dá 78. E o E é 60 mais 100 sobre 5, que é 80. Colocando isso daqui em ordem crescente, a gente chega na resposta B. Vamos lá, pessoal. 178 agora. Bom, primeiramente precisamos calcular o volume do cilindro que ele está falando. Ele tem um raio de 300 milímetros, uma altura de 1.200 milímetros. E aí, para calcular o volume, aquela velha história de a área da circunferência vezes a altura. Então, isso daqui vai ser igual a
324 e 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 zeros depois dele. Beleza, pessoal? Só que isso daqui é o volume total do cilindro. A água só tá em 1/3, então a gente tem que pegar esse volume e dividir por 3. E quando a gente faz isso, a gente chega a 108 milímetros. Beleza? E aí, essa daqui é a nossa resposta. Resposta D. Bora para 179, penúltima questão da nossa prova. Bom, gente, ele tá falando que tem esse caminho aqui, ó, tchuk, 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 né? E eles querem fazer mais uma parada entre esses dois caminhos, mas tem que ser exatamente na metade. Gente, isso daqui poderia ser uma reta, não é verdade? E é assim que a gente tem que olhar. Então, ó, daqui até aqui, quanto eles vão andar? Eles vão andar 550 menos 30, que vão dar nossos 520. E aí, daqui pra cá, eles vão andar do 20 até o 320. Então, eles andam mais 300. No total, eles andaram 820. Não é na metade? Então, tem que dividir por 2. Assim, a gente chega no 410. Só que, olha, uma coisa pra se atentar é que ele não tá começando no 0. Começa no 30. Então, tem que fazer o 410 mais o 30 pra chegar no 440. Isso daqui é a nossa coordenada no X. No Y, isso daqui é o 20. Então, temos a letra D como resposta. Vamos lá, gente, nossa última questão. Yay! E essa última questão é um brinde, né? Basta colocar na ordem crescente isso daqui e ver quem tá mais próximo do 3. Para baixo, o mais próximo do 3 é o 2,96 e para cima é o 3,21. Quando a gente subtrai esses valores, a gente percebe a diferença, né, entre eles, e a gente tem que pegar a menor, porque a gente quer o valor mais próximo do 3. E aí a gente percebe que o 3,021 é o menor de todos, sendo então a letra C. Pessoal, muito bom passar essas infinitas horas com vocês, espero ter ajudado. Se vocês têm alguma resposta diferente das minhas, deixem nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos de vocês, tá bom? Beijinhos e bons estudos!